Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pergunte ao Pastor. Eu tô com tudo meio bagunçado aqui, mas tô... Bagunçado não, né? Porque eu já arrumei a loucura da bagunça que tava aqui. Mas o cenário tá um pouco diferente porque eu comprei essas bancadas aqui agora para eu conseguir trabalhar. Eu tinha uma mesinha desse tamanho, agora eu tenho um L gigante aqui e eu consigo colocar as minhas coisas. E essa é a segunda parte do Pergunte ao Pastor respondendo aos católicos. Vocês estão vendo isso aqui? Vocês estão vendo isso aqui, ó? Aqui, ó. Isso é um feijão. É um feijão no meu dente. A dica que eu dou a todos vocês é, sempre que você for gravar um vídeo pro YouTube, escove os dentes antes. Principalmente se você for gravar um vídeo logo depois de almoçar, porque tá apressado e já foi gravar direito, porque pode ficar um feijão até metade do vídeo no seu dente, certo? Mas eu não tô nem aí, eu não me levo a sério bastante para ter que regravar o vídeo, então vocês vão ter que aguentar o meu feijão aí no dente, tá bom? Fica até os 16 minutos do vídeo, me perdoe por isso, tá bom? Você pode só ouvir o vídeo também se quiser e não tem que olhar para feijão. Ou olhar o feijão e me zoar à vontade, que eu não tô nem aí. Só tô me zoando previamente para vocês não ficarem depois tendo que viver a vida em torno do feijão que passou. Muito obrigado, um abraço e bom vídeo. Você já baixou o seu aplicativo do The Pilgrim com 50% de desconto nas 3 primeiras mensalidades? O The Pilgrim é um aplicativo em que você pode ouvir os meus livros, certo? Em audiobook com narração, ó, fenomenal. Não é minha voz de taquara rachada não, é a voz de um profissional falando. E audiobook de vários outros livros, fora e-books de várias editoras, conteúdo exclusivo no The Pilgrim. Talvez o primeiro grande aplicativo cristão de e-book e audiobook que a gente tem em português. Eu fiz um vídeo divulgando, vai estar aqui no card e no link da descrição você consegue, usando DDT como cupom de desconto, 50% para acessar o The Pilgrim por menos de R$10 nos primeiros 3 meses. É um negócio aí de Jesus para sua vida, não deixe de ir lá. Você também já deu uma olhada no Clube Ictus, o clube de assinatura do Peixe Grande, onde algum grande nome da fé cristã faz uma curadoria para você de livros, tanto cristãos quanto não cristãos, para sua vida. Geralmente vem 2 livros, vem editorial e mais conteúdo excelente para sua vida. O que é que você está esperando para entrar aqui no link e acessar o Clube Ictus? Isto posto, vamos para a segunda parte do vídeo respondendo católicos aqui no YouTube. A gente tem esse programa, Pergunte ao Pastor, em que nós respondemos perguntas de vocês. Eu pedi perguntas do público católico e eu estou explicando como eu, como um cristão protestante, enxergo o catolicismo romano nas perguntas que vocês católicos mandaram pra gente. Lembrando que o objetivo não é ofender ninguém, ou xingar ninguém, ou humilhar ninguém. O objetivo é unicamente apresentar como um protestante enxerga certos pontos do catolicismo. Por que para os protestantes a cruz é um sinal de vergonha e não um sinal do sacrifício de Jesus por nós? Eu acho que sei de onde vem essa pergunta, certo? Dentro de certos movimentos neopentecostais, se zomba muito da cruz católica que enfeita certas igrejas. Dizendo que, olha, Jesus ainda está pendurado na cruz deles, mas as nossas cruzes não tem Jesus pendurado, porque Jesus já ressuscitou. E na minha opinião isso é baixaria teológica, certo? É baixaria doutrinária. É uma palhaçada você zombar o fato de que existe um Cristo pendurado nas cruzes católicas e que nas cruzes protestantes geralmente não existem cristos pendurados. No nosso caso existem cruzes sem cristos porque os protestantes são menos dados a representações visíveis de Deus, mesmo Jesus ou o Espírito Santo. É uma polêmica muito comum no ambiente protestante, enquanto isso não acontece no universo católico. Mas a cruz é um elemento central da fé protestante e deve ser motivo de orgulho para os crentes de todo mundo. Por que protestantes não fazem o sinal da cruz? Né? Porque não é parte do costume da sociologia, da fenomenologia da religião protestante. Né? É um costume católico, não seria errado fazer o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Não tem nada de errado aí, mas não é uma indicação bíblica. A Escritura não ensina nem ordena que se faça o sinal da cruz. Alguns fazem, alguns preferem fazer, principalmente pessoas que são católicas, protestantes não costumam fazer. Seria como orar com mãos juntas, espalmadas, né? A Bíblia não ensina a orar de mãos espalmadas, mas é um costume, né? Ou mesmo entrelaçando os dedos da mão e coisas assim, são formas de orar que são nada mais do que tradições que as pessoas seguem de acordo com a conveniência. Se algum protestante deseja fazer o sinal da cruz, não tem nada de errado com isso. O motivo pelo qual protestantes não fazem é porque é um costume que não se popularizou em igrejas protestantes e também serve como jeito de talvez se diferenciar dos católicos, porque não tenho certeza. Se Paulo ou Jesus fundou a igreja católica e ele mesmo era um discípulo de Jesus, o que te leva a crer que o protestantismo é o correto, já que foi um movimento que surgiu muito após a ressurreição de Cristo? E essa pergunta é basicamente um resumo de várias outras perguntas que o pessoal manda pra gente, né? Mas a religião católica começou primeiro, a religião protestante começou depois. Então, se a católica começou primeiro, então ela deve ser mais certa, né? Se Jesus foi quem fundou a igreja, então aquela igreja que Jesus fundou no período primitivo, ali no século I, é a igreja que a gente deve seguir, não igrejas que surgem
posteriormente. O erro é achar que as igrejas protestantes não se enxergam também como uma igreja fundada no século I. Em Mateus 16, Jesus declara que edificaria a igreja, não é? Então ali um futuro, ele diz que a igreja surgiria e seria edificada por esse Cristo. A gente entende que a igreja foi fundada com a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Ali começou de fato a igreja cristã. Presbiterianos vão chamar, e reformados de forma geral, vão chamar Israel ainda de igreja. João Calvino chamava Israel de igreja, porque reformados costumeiramente interpretam que a igreja já existia seminalmente em Israel. Mas o Novo Testamento, né, a igreja, como a gente entende de forma mais popular, né, a igreja que vem diretamente da instituição que Cristo traz, seria fundada em Atos capítulo 2, já declarada por Jesus em Mateus 16. O que os protestantes entendem é que a igreja cristã começou ali. Protestantes não acreditam que sua igreja foi fundada na Reforma Protestante. Os protestantes acreditam que sua igreja foi fundada em Jesus. Foi fundada em Atos 2, foi fundada no século I com Jesus Cristo e seus discípulos. O que se acredita é que essa manifestação visível da igreja foi se moldando nas mais variadas manifestações e fenomenologias. De forma que se acredita que lá pelo século IV fundou-se e se configurou o que se chama de Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente com a ideia de bispos em cada cidade e o bispo de Roma tomando a primazia sobre os outros bispos, e então isso configurando, né, com o tempo o que se entende por catolicismo romano. O que se entende é que a Reforma Protestante e vários outros grupos dissidentes anteriores à Reforma foi retornar aquela manifestação visível da igreja que foi fundada no século I em algo mais próximo da escritura. A Reforma, que sempre defendeu um ad fontes, um retorno às fontes primárias, fontes essas que são tanto a escritura quanto os pais da igreja, não é? Foram protestantes os principais catalogadores da patrística no período pós-reforma. É um dado que poucos católicos estão dispostos a assumir. Esse retorno às fontes primárias, esse retorno à escritura, é justamente aquilo que faz com que os cristãos interpretem que eles estão dentro daquela longa linhagem de fé que vem desde Jesus e vem até hoje no século XXI. Jesus não fundou a instituição Igreja Católica. Jesus fundou a instituição Igreja. E esta igreja se manifestou visivelmente de muitas formas, seja se corrompendo, como um protestante vai dizer a respeito da Igreja Católica, ou católicos pós-conciliares vão argumentar a respeito do protestantismo, mas de todo jeito ambas as religiões se acreditam oriundas da igreja que Jesus fundou de alguma forma. A reforma não se crê a criação de uma nova igreja, se crê a correção do fluxo histórico da igreja cristã de fato, voltando à verdadeira manifestação de fé primitiva, rejeitando o que seriam as várias falsificações dessa verdadeira fé. Um protestante diria normalmente que o catolicismo seria uma dessas falsificações. A culpa é sua, né, seu cabo? Como é que você faz isso comigo, seu filho da mãe? Como é que tu... Ô, a régua, como é que tu fica no meu dente, macho? Pensei que a gente tinha uma amizade aí, um trato, um negócio aí que te fazia sentido, aí eu te comia, tu me nutria, negócio top. Tu faz isso comigo, né? Tu vai ver. Desgrama. Eu penso que a divisão dos cristãos só mostra o quanto estamos perdendo a força e a nossa característica de amor ao próximo. O que você pensa? Eu acho que não. Eu acho que divisões institucionais não necessariamente significa falta de amor. É como dizer que eu não posso amar um americano porque eu sou brasileiro e não americano. Ou então dizer que eu não posso amar um cara de outra empresa porque ele está na mesma empresa que eu. Você tem divisões institucionais. Essas divisões institucionais, administrativas, eclesiásticas, não representa ódio entre as instituições. Não representa que nós estamos perdendo a verdadeira força como cristãos. Eu acho que sabermos quem somos, termos um ótimo padrão de identidade e este padrão de identidade definir bem as nossas crenças e os limites dos nossos relacionamentos nos fortifica e nos dá um caminho comum, uma boa base para o verdadeiro amor cristão. Eu posso amar profundamente meus amigos católicos, até católicos que me distratam na internet, né? A Bíblia manda amar os inimigos, né? Eu amo aqueles que me fizeram de inimigo, eu não tenho problema nenhum com eles. Esse tipo de divisão não parece ser o tipo de coisa que separa de fato as pessoas. Deveria nos unir, sim, desde que nós compreendamos as nossas identidades de alguma forma. Gostaria de saber sua opinião sobre a renovação carismática na Igreja Católica. Eita, eu não tenho muito conhecimento sobre todas as subdivisões católicas, porque eu nunca fui católico de fato. Eu fui católico, eu fiz primeira comunhão, eu fiz o catecismo, eu tomei da comunhão, mas isso foi logo antes de eu virar evangélico. Eu fiz isso porque minha família era católica nominal, meus pais me levaram para esse tipo de manifestação de fé. Pais escolhem geralmente a experiência de fé e experiência religiosa das suas crianças, é muito comum que isso aconteça. E eu fui levado ao catolicismo, tive que participar, né, de tudo isso. Mas eu era muito novo, eu não consigo dizer que eu fui católico de verdade, né? Eu não teria nenhuma vergonha de dizer que fui,
Mas eu acho que é um desrespeito ao próprio catolicismo, um desrespeito aos católicos dizer que eu fui um católico, né? Mas eu nunca fui alguém interno do catolicismo, estudando catolicismo a partir de dentro. Hoje eu estudo catolicismo a partir de fora. Então para mim é difícil argumentar a respeito da renovação carismática como um católico argumentaria, um católico de fora disso. Mas como um evangélico, olhando a renovação carismática de fora, me parece muito do mesmo problema que adentrou o protestantismo a partir do pentecostalismo e do neopentecostalismo. É você trazer uma má teologia, uma má leitura da escritura para dentro de uma experiência de fé que não tinha aquelas manifestações estáticas ou de línguas estranhas, de coisas assim, né? Eu já observei algumas vezes alguns cultos de renovação carismática, principalmente em ambiente de evangelismo em escolas e universidades, e eu achei um negócio muito parecido com o protestantismo neopentecostal. É muito parecido. Até a centralidade da pessoa de Jesus aparece, não é? Aos santos ou Maria, né? As devoções a outras personalidades que não sejam o próprio Jesus é até muito menor, o que é uma coisa que aproxima de alguma forma a renovação carismática de uma perspectiva mais protestante da fé. Mais um tipo de fé protestante, né? Muito neopentecostalizado. Eu vejo como um problema, mas eu não me sinto seguro de falar mais do que isso. Quais são os melhores argumentos contra a virgindade perpétua da Virgem Maria? A gente tem um vídeo inteiro, né, aqui que eu dou 5 argumentos contra a virgindade perpétua de Maria. Você pode ver aqui no card, onde eu explico isso lá em meia hora, porque é que eu acho que é um problema dizer que Maria é sempre virgem. Agora, os principais argumentos são: a Bíblia diz claramente que Maria não era virgem, pelo menos depois do nascimento de Jesus. A Bíblia diz claramente que Jesus tinha irmãos, por mais que os católicos tentem argumentar que não, existe muita clareza nisso, e no vídeo eu explico muito bem por que eu acredito nisso. É bom você ir lá e dar uma olhada no nosso vídeo sobre a virgindade perpétua de Maria. Você já leu muitos livros católicos? Já estudou a vida dos santos da Igreja Católica e leu suas obras? E quantos livros escritos pelos pais da Igreja você já leu? Vamos lá. Livros escritos pelos pais da Igreja. Eu já li quase toda aquela coleção verdinha da Paulus, certo? Eu tenho lido livros sobre patrística também, mas principalmente de autores protestantes. Livros sobre patrística de autores católicos eu não conheço muitos, não leio muitos, até aceito dicas, mas eu tenho tentado ir às fontes primárias e tenho lido o que eu posso de patrística. Demorei bastante tempo lendo aqueles livrinhos verdes da Paulus. Adoro Justino Marte, acho que é um dos meus patrísticos favoritos, depois de Agostinho, né? Agostinho é o grande nome da patrística, certamente. Eu uso muito uma biblioteca cristã de textos clássicos que você pode encontrar na internet, em que tem muito texto da patrística, então sempre que eu quero achar um tema, que eu vou pesquisar um tema, um assunto, eu tento descobrir o que é que a patrística fala sobre aquilo. Geralmente quando eu vou pesquisar qualquer assunto, eu tento achar a opinião da patrística, a opinião da reforma, a opinião de movimentos pós-reformados, teólogos modernos. Eu tento ver grandes grupos assim. Geralmente eu não vou muito em teologia medieval, não é minha área mais fraca de história da igreja, talvez seria teologia medieval. Por mais que eu goste muito da escolástica, e principalmente da escolástica tardia, da escola de Salamanca, da escola de Coimbra, de escolásticos hispânicos, que foi quem eu mais li, eu acho, de toda a escolástica. Eu tenho muita leitura de escolásticos, mas a minha leitura sobre patrística é um tanto razoável. Minha leitura principal é da patrística mesmo, de quem eu tenho lido. Não sei dizer quantas obras eu li, mas tenho lido costumeiramente obras dos patrísticos, principalmente a coleção da Paulus e os livros que estão na Biblioteca Clássica de Textos Cristãos. É um site muito famoso aí da internet, eu não lembro exatamente o site, mas o link vai estar na descrição se você quiser dar uma olhadinha lá. Sobre a vida dos santos da igreja, eu já li sobre vários nomes também. Adoro ler biografia de missionário, biografia de grandes homens do passado. Muitos dos homens que são chamados de católicos de alguma forma, eu considero homens santos também, homens que viveram uma vida de fé aparentemente genuína. Eu não estava lá, também não sou Deus, mas tem um testemunho muito bom para se dar. Então gosto de muitas histórias, de muitos livros sobre os santos do passado. E de obra católica, eu tenho lido algumas coisas. Eu tenho lido alguma coisa do Scott Hahn. Deixa eu ver se eu... Eu ganhei esse livro do Scott Hahn, de uns amigos, o Razões para Crer, mas eu tenho algumas outras coisas no computador. Sempre que eu vou gravar algum vídeo ou pesquisar um assunto que fala de catolicismo, eu tento ver se o Scott Hahn já escreveu a respeito, porque o Scott Hahn era um protestante que virou católico, então é interessante ver os argumentos dele sobre o assunto. Eu tento usar o Catecismo da Igreja Católica também. Eu tenho essa edição que o tamanho é menorzinho, a letra é um pouco pequena, mas é uma edição muito legal, da Edições Loyola. Então sempre que eu vou tratar de algum assunto sobre protestantismo, eu tento consultar o catecismo para ter certeza que eu não estou falando porcaria. No vídeo passado eu citei a teologia do corpo do João Paulo II como se fosse do Ratzinger, certo? Eu cometi um pequeno erro aí. Eu estava pensando nos livros do Ratzinger que eu li e eu acabei citando o livro do João Paulo II. Eu achei que esse foi o único livro do João Paulo II que eu li de verdade. Os outros eu não conheço. E é um livro muito bom, certo? Esse livro é fenomenal. Eu acho que todo protestante deveria ler Teologia do Corpo, certo? É um negócio, excelente. E tem um outro livro também que eu sempre consulto quando eu vou escrever ou gravar um vídeo ou falar qualquer coisa,
que lide com o catolicismo, ou com doutrinas que eu sei que existem divergência entre catolicismo e protestantismo, que é A Legítima Interpretação da Bíblia, do Lúcio Navarro, certo? É um livro muito interessante, porque ele é bem grande, ele é bem amplo, lida com vários assuntos do catolicismo. É um livro que tem o imprimatur, né, da própria Igreja Católica como um livro que está de acordo com as doutrinas do catolicismo e que ele descreve as bases bíblicas e as interpretações sobre alguns assuntos. Se alguém quer conhecer bem o catolicismo, eu indico muito o Legítima Interpretação da Bíblia, porque ele é um livro de interpretação bíblica. Isso é uma coisa que é muito difícil de se encontrar dentro das obras católicas, é mais difícil. Geralmente os católicos dão outros tipos de argumento. Argumentações teológicas são mais raras, e o livro do Navarro, que é um católico, é um livro fenomenal para você conseguir discutir e contra-argumentar com aquilo que os católicos realmente acreditam. Agora, se eu vou escrever ou falar sobre o catolicismo, depois que eu consulto o livro do Navarro e o Catecismo da Igreja Católica, aí eu entro na internet e dou uma busca, né, nos vários sites de apologética católica, que eu encontro tanto em português quanto em inglês, naquele mesmo assunto, e tento descobrir, né, o que é que está se discutindo nesse momento a respeito do assunto, as obras que são indicadas e tal. Aí eu faço, né, uma pesquisa acadêmica, vou no Google acadêmico, vou atrás de livros e tal, e tento encontrar onde estão os debates sobre aquele tipo de assunto para saber o que argumentar e o que dizer sobre aquelas questões. Eu não sou um erudito a respeito do catolicismo, mas sou um curioso relativamente dedicado. Então eu sempre tento pesquisar bem antes de falar a respeito das coisas. Claro, não nesses vídeos aqui, né? Nesse vídeo aqui eu não estou pesquisando nada, eu estou lendo perguntas e dando as informações aqui na bucha. Mas se eu vou gravar um vídeo a respeito de um assunto, de uma doutrina, geralmente eu faço uma boa pesquisa antes de falar aqui na internet. É o que se espera de qualquer pessoa minimamente responsável. Gostaria de saber por que os evangélicos põem nome de personagens do Antigo Testamento nos seus filhos. Cara, eu não sei. Eu acho que porque a gente é meio brega. Eu acho que a verdade é essa. A gente é muito brega e fica colocando nome estranho. Meu pobre Abimeleque, né? Meu pobre Sofonias. Infelizmente, os nossos pais, geralmente, quando são evangélicos, se tornam meio brega, certo? Fazer o quê? Bem que tem nomes bíblicos que são muito bonitos, né? Alguns nomes do Novo Testamento são mais bonitos. Alguns do Antigo Testamento se salvam também. Davi é o nome do Antigo Testamento. Mas tem muito nome feio que o povo faz questão de colocar. Qual é o papel de Maria no plano da salvação? Caso Maria não seja, na sua visão, algo imprescindível, Deus poderia nascer de qualquer uma, e seria assim Deus Salvador e seu plano salvífico seria ainda realizado? Olha, é difícil falar se, né? Se, né? Por que é que Deus escolheu Maria? Porque Maria era melhor do que as outras mulheres? Não sei, ela era bendita entre as mulheres, então era uma mulher de uma fé especial, certamente. Uma mulher que tinha uma dedicação ao Senhor, que se destacava dentre as outras mulheres. Ela foi bendita, agraciada por Deus dentre todas as mulheres, porque Deus olhou para ela e entregou seu filho. Mas ela possivelmente deveria ser uma mulher crente em Cristo que aguardava de fato o Messias. Agora, o texto bíblico não diz nada com certeza a respeito disso. Agora, o papel da Maria no plano da redenção é um papel muito importante, foi o papel de progenitora do Salvador. O Deus vivo nasceu de Maria, não é? Quando Cristo encarnou, ele encarnou através de Maria. Jesus tinha DNA de Maria dentro dele, não é? Então o papel de Maria foi importante, mas foi um papel historicamente localizado. Nós falamos de Maria, louvamos a Deus pela vida de Maria. Se minha filha for mulher, né, minha esposa está grávida, minha esposa cogita chamá-la de Maria, apenas Maria, né, Maria alguma coisa, só Maria, porque a gente acha Maria um nome muito bonito, e a gente gosta muito da personagem Maria, não é, como alguém que foi importante para trazer Cristo ao mundo, mas o papel dela é só esse sim, né? Não é só de rebaixando, mas é apenas esse. Ela não tem papel de corredentora, de intercessora. O papel dela seria de trazer Jesus ao mundo e criar Jesus, né, até sua vida adulta, que é um papel incrível, fenomenal, uma coisa maravilhosa que Deus fez através dessa mulher que se entregou a Deus e recebeu no seu ventre o próprio Senhor. É uma coisa incrível, né? Aquela música Maria Did You Know, eu acho uma música muito linda, né, sobre se Maria realmente sabia que ela estava carregando o Salvador dentro dela, nos seus braços, né, levando o próprio Senhor do Universo. É uma coisa muito linda o que Deus fez na vida de Maria. Agora, Maria não é corredentora nem nada além disso, ela é mãe do Senhor, deve ser lembrada e honrada por isso, mas nós desonramos Maria se fazemos dela mais do que isso. Você conhece o canal da Santa Carona? Conheço, até já tomei um café com eles lá em Anápolis, que é a cidade deles. Eu tenho lá o Guilherme no WhatsApp, a gente se fala assim muito raramente, mas quando eu gravei o vídeo sobre sola escritura e todos os católicos começaram a me chamar do Diabo 4 lá naquele vídeo e começaram a espalhar um monte de mentira sobre mim depois disso, tudo bem. O Cadoá e o pessoal de Santa Carona foram os únicos que realmente gravaram um vídeo bom, respeitoso, educado e inteligente respondendo ao meu vídeo. Então, quando eu tava lá em Anápolis, eu vi que eles eram em Anápolis, mandei uma mensagem pra eles, através de um amigo em comum, e a gente conseguiu tomar um café. Eles me deram, foi eles que me deram o livro do Scott Hahn, foi eles que me deram o Razão para Crer. O livro era até de alguém, né? Era até tem o nome da pessoa aqui? Do Arthur. Arthur Batista. O livro tinha dono, sabe? E eles conseguiram, não tinham como comprar o livro, me deram o livro aqui, na esperança de eu aprender um pouco mais sobre catolicismo, talvez virar católico, como muitos de vocês
que são católicos desejam muito. Né? E agradeço muito o livro deles, são pessoas educadíssimas, gente boa, a gente teve uma ótima conversa de troca de informação, né, na mesa, batendo papo, foi excelente. Pessoas educadas, que tratam os outros com respeito e sem desonestidade, são pessoas que, mesmo pensando diferente, podem sentar para conversar de alguma forma, mesmo sem chegar no consenso, né? O consenso é superestimado muitas vezes. Né? A gente pode sentar e ter um bom relacionamento humano, é uma coisa maravilhosa. Então conheço o pessoal do Santa Carona, gente muito boníssima. Conhece o Padre Paulo Ricardo? Se conhece ou já assistiu a respeito, fale sobre eles. Eu conheço também o Padre Paulo, eu já assisti muito do Padre Paulo, já assisti mais do Padre Paulo do que assisti do Santa Carona, certo? Porque o Padre Paulo é um nome muito bem reconhecido dentro do movimento conservador católico. E assisto muita coisa, certo? Sempre que eu vou gravar alguma coisa, o Padre Paulo Ricardo é um dos nomes que eu consulto para não comer água nesse processo de tentar falar sobre catolicismo sem saber do que eu estou falando. Né? Eu acho muito boba as críticas que ele faz sobre o protestantismo, certo? Mas aí é assunto para outro vídeo para mostrar porque eu acho que o Padre Paulo Ricardo não é lá um bom apologeta contra o protestantismo, certo? Mas sim, o vejo, acho ele também um homem relativamente respeitoso naquilo que ele diz, apesar dele ter uma posição quase apocalíptica contra o protestantismo. Aqui na Igreja Católica temos a teologia da libertação, e no lado protestante vocês têm a teologia da missão integral. Como você combate e se for a favor, comente. Não, eu combato. A teologia da missão integral é uma coisa terrível. É a versão protestante da teologia da libertação. Por mais que sejam movimentos que não têm inter-relação direta. A teologia da missão integral não veio a partir da teologia da libertação, mas é muito parecida em muita coisa, até mesmo no uso de mediações socioanalíticas. Né? Quando você lê o livro A Teologia do Político e Suas Mediações, você percebe que a metodologia da missão integral é justamente a metodologia de criar mediações para com a realidade. Né? Você tem primeiro a mediação socioanalítica, né? Depois tem a mediação hermenêutica, depois a mediação prática. Na mediação socioanalítica você usa a ciência do social para interpretar a realidade. A teologia da missão integral faz a mesma coisa, que é usar as ciências sociais como um meio de interpretar e entender o mundo à nossa volta, antes mesmo de uma leitura da escritura, da tentativa de compreender a palavra de Deus a partir da própria escritura e não usar os elementos da realidade para levar isso como um instrumental interpretativo para o texto bíblico. Então são dois movimentos profundamente parecidos. Eu me oponho à teologia da missão integral, apesar do Bernardo Kister ter dito num vídeo que eu me informei no lugar que era o berço da missão integral, como se eu fosse de alguma forma alguém que é promotor dessa posição. Eu escrevi no meu segundo livro sobre discipulado, um apêndice contra a teologia da missão integral. Então é um posicionamento que eu não concordo, e na minha obra Faça Discípulos ou Morra Tentando, você pode ler o que é que eu penso sobre teologia da missão integral. Tem um debate aqui no YouTube também, em que eu e o professor pastor Francisco Macena debatemos com dois nomes da teologia da missão integral. Um deles, um dos nomes mais famosos do Brasil, que é o pastor Carlos Queiroz, que é um dos promotores da teologia da missão integral. Tem um debate muito interessante, vou colocar no card aqui também, para você saber como é que a gente pensa e debate e conversa a respeito desse assunto. Diante de supostos erros dogmáticos católicos da época, não teria Lutero que evangelizar, amar e converter a igreja por dentro, ao invés de criar separação? Ao descobrir atos equivocados de pastores líderes da sua igreja, hoje você abandonaria? Na verdade, eu não sou um grande especialista em história da igreja, eu sou também estudioso, mas de todas as minhas leituras, o que eu sei é que o intento de Lutero nunca foi criar uma nova igreja. O intento de Lutero era reformar a igreja católica, não é? Era apontar a igreja católica de volta para um caminho do qual ela havia se separado. Foi com a excomunhão de Lutero, a dieta de Worms, a bula papal o excomungando, né? Ele ter sido prescrito também pela Igreja Católica e ser liberado, que ele fosse morto por quem quer que seja. Foi que Lutero seguiu com um novo rumo no caminho da cristandade, seguindo o que talvez seja o verdadeiro catolicismo para ele, uma verdadeira observação de fé diferente daquela que ele estava se opondo. Então, Lutero tentou reformar a Igreja Católica por dentro. A Igreja Católica que não deixou, né, usou seus anticorpos para expurgar aquele novo herege, então ele seguiu por um caminho institucionalmente diferente do caminho que ele seguiria, que seria reformar o catolicismo de dentro. Então Lutero tentou fazer isso, ele só não conseguiu. Por que você chama Agostinho de santo se você não acredita em santos? Na verdade eu acredito que esses homens foram homens santos, eu acredito que eles foram homens de Deus de fato, né? Os católicos também acreditam nisso, que nós somos pessoas santificadas por meio de Jesus. Eu chamá-lo de santo, né, não representa o fato de que eu estou o venerando como um ser, né, que vai de alguma forma interceder diante de Deus no meu lugar, mas como um homem que viveu uma vida santa e cujo testemunho é útil pra gente. Em certo sentido é até próximo, né, daquilo que os católicos acreditam sobre certos homens. A diferença é o modo como eu me relaciono com ele hoje, uma vez que eu o considero um homem santo de verdade, né? Ele não intercede no meu lugar, nem nada parecido. Onde está na Bíblia quais são os livros inspirados que devem fazer parte da Escritura? Seu cânon da Bíblia, ou seja, quais livros devem constar ou não entre aqueles inspirados, não está em lugar algum? Como você sabe que os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João são a palavra de Deus?
mas não o evangelho de Pedro ou de Bartolomeu? Eu explico isso, certo? Num livro sobre o cânon do Antigo Testamento. Eu ainda não gravei vídeo sobre o cânon do Novo Testamento, mas as bases para isso estão no livro sobre o cânon do Antigo Testamento. Se chama Lutero Retirou Livros da Bíblia. Eu falo sobre os apócrifos. E também explico bem isso no nosso vídeo sobre Sola Escritura, em que eu argumento um pouco sobre o recebimento do cânon do Novo Testamento. Cito também isso em um trecho do segundo vídeo resposta ao Olavo de Carvalho, que se chama A Emenda é Pior que o Soneto. Você pode ir nesses 3 vídeos em que eu argumento a respeito disso tudo. Você já chegou a refletir o porquê de não ter sido um católico de fato? Vou fazer dessa aqui a última pergunta. Olha, muito possivelmente é por causa do modo como eu leio a Escritura, certo? Eu leio a minha Bíblia e lendo a minha Bíblia eu não consigo encontrar os dogmas do catolicismo sendo corroborados por ela. Pelo contrário, eu vejo os dogmas do catolicismo estando em oposição a muita coisa que é dita na Escritura. Eu tenho problemas muito sérios em ficar gravando vídeos sobre seitas e heresias, certo? O pessoal me pede muito pra fazer isso. E grava um vídeo sobre os adventistas, grava um vídeo sobre isso, grava um vídeo sobre aqueles, grava um vídeo sobre os católicos. E tecnicamente eu nunca gravei um vídeo chamado Refutando o Catolicismo. Eu não acredito que é fácil você gravar um vídeo na internet refutando toda a doutrina. Então, para mim é muito difícil explicar os erros e os problemas do catolicismo de forma geral. Posso fazer isso, mas é coisa para uma palestra ou para um livro, não para alguns vídeos no YouTube. Para mim é muito difícil a ideia de abandonar o Sola Escritura para aceitar que magistério e tradição compõem também verdade a respeito de Deus. Eu acho que esse é o ponto central, certo? Minha fé é muito depositada naquilo que a Escritura diz. Eu não consigo depositar minha fé na instituição católica, eu não consigo depositar minha fé nos dogmas da igreja, eu não consigo depositar minha fé no magistério que se propõe praticamente inspirado, eu não consigo depositar minha fé nisso. Minha fé está depositada em Cristo Jesus, como revelado na Escritura. Eu não consigo encontrar uma lógica interna coerente, nem uma defesa correta a partir da Escritura, nem algo historicamente coeso, essa ideia de que a igreja é uma instituição que tem o poder de interpretar oficialmente a palavra de Deus de acordo com uma tradição e coisas assim. Se você olhar a playlist sobre catolicismo aqui do canal, tem vários vídeos muito curtinhos em que eu explico muito sobre isso. Se você quiser me entender naquilo que eu falo sobre catolicismo, por favor, veja essa playlist, você pode ter uma ideia mais completa do que eu penso a respeito de protestantismo e catolicismo. Então é isso. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Esse foi os nossos 2 vídeos sobre catolicismo, explicando algumas coisas que eu acredito ou não, baseado no catolicismo. De novo, esse vídeo não vai ter o poder de lhe convencer que a fé católica está errada, nem nada parecido. É só uma tentativa de lhe mostrar como é que nós interpretamos coisas que os católicos geralmente querem saber ao nosso respeito. Novos Pergunte ao Pastor virão, normalmente, lá no meu Instagram. Então, por favor, vá lá no meu Instagram e comente, nas postagens, no Stories, quando aparecem, para você perguntar qualquer coisa e a gente faz novos Perguntas ao Pastor. Em breve, mais Perguntas ao Pastor temático aqui no canal, já que é o programa que a gente está fazendo cada vez mais comum na segunda-feira. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Você sabe que pode entrar no nosso site e financiar o nosso canal em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então se inscreve no canal, assina as notificações, os negócios que você sabe que tem que fazer. Valeu? Até a próxima, segunda, quarta, sexta-feira, 10 horas da manhã, aqui no 2 Dedos de Teologia.